Pai, através de Yahshua Mashiach, entramos na Tua presença, perdoe os nossos pecados, nossos pensamentos, as nossas atitudes, Pai. Coloca sobre nós, derrama sobre nós do Seu Ruach Kadosh, que seja como uma fonte de água inesgotável, que seja como uma cachoeira de água que venha jorrando, jorrando, e quanto mais tira, mais jorra, que seja como um rio transbordante, Pai, que quanto mais corre água, quanto mais você tira, quanto mais você toca, mais água transborda, que assim seja o Seu Ruach sobre as nossas vidas, que o Seu Ruach venha penetrar no nosso ser, enraizar em nosso ser, limpando, Pai, de toda a amargura, de tudo aquilo que não provém de Ti. Tira de nós, tira do nosso eu, Pai, todo orgulho, tudo aquilo que não compete a Ti. Limpa o nosso coração da falta de perdão, para que nós possamos liberar perdão, quem quer que seja. Pai, trabalha em nós, trabalha no nosso ser, trabalha na nossa mente, no nosso espírito. Enche-nos com Teu santo Ruach Kadosh, que nós sejamos enraizados como uma fonte de água inesgotável da Sua presença, da Sua comunhão. Entra no nosso ser neste sábado, venha nos lavar completamente, tira tudo aquilo de ruim que está em nós, que existe em nós, mas que seja transformado por virtudes virtuosas de Ti. Enche-nos de amor, enche-nos de alegria, enche-nos de bondade, enche-nos de generosidade, enche-nos de fé, enche-nos de sabedoria, enche-nos de fortaleza, enche-me de autoridade, enche-nos de poder, enche-nos da Tua grandeza, que Seu agir venha resplandecer em nossas vidas e almas. Resplandeça nesse sábado em nossas vidas, resplandeça com Teu poder, com Tua autoridade. Que o melhor de Yahshua Mashiach venha transbordar, que nós venhamos a carregar o Seu bom perfume, inalar a Sua presença por onde quer que passamos, onde quer que estejamos, que ali resplandeça o Seu aroma suave, que seja como a água purificada, limpa, nos purifica, nos transforma com a presença de Yahshua Mashiach. Trabalha em nós, Yahshua. Trabalha nesta vida que está assistindo, trabalha nesta vida que está ouvindo, que ela possa ser lavada, remida, perdoada de todas as suas transgressões. Enche-nos de Ti, libera do seu extraordinário em nossas vidas nesse sábado, libera do Seu extraordinário em nosso ser. Modifica aquilo, Pai, que é em nós, que nós não gostamos, mas que seja livre de tudo isso. Vai tirando toda essa mazela, seja ela imposta, seja ela falada, seja declarada, seja através de ritual, que seja quebrada agora. Nos dê o domínio, nos dê domínio próprio, nos dê controle, nos dê mansidão, nos dê luz, nos dê a Sua alegria. Haja luz, assim como Yahweh diz, haja luz e ouve. Que haja luz nessa vida, haja luz nessa casa, resplandeça a Sua verdade, resplandeça a Sua palavra, resplandeça o melhor de Yahshua em nós. Que nós sejamos pequenos Yahshua nessa terra, fazendo a diferença por onde quer que vamos, seja através de uma palavra, seja através de uma atitude, seja através de uma ação. Pai, assim como Ciro, ele foi chamado numa vocação profética para libertar os judeus do cativeiro da Babilônia. Hoje, Yahweh te chama para libertar os cativos no seu bairro, para libertar os cativos na sua cidade, para libertar os cativos no seu estado, para libertar os cativos no mundo, no Brasil, nas nações. Em nome de Yahshua Mashiach, nós podemos fazer isso. O dia que você tiver consciência que quem luta por você é quem está à frente, quando você é ungido, quando você recebe a unção, a vocação profética de libertar os cativos, de pregar as boas novas do Evangelho, de revelar o oculto e o escondido, assim como os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Quem faz por você não é você, mas você é inspirado pelo próprio Pai a falar, a encorajar, assim como Ciro, ele tinha isso dentro dele, que ele estava sendo inspirado, que ele estava sendo capacitado para fazer tudo isso. Ciro, ele, na Bíblia, ele era venerado
por conquistar a Babilônia, por libertar os judeus do cativeiro. Ele é citado várias vezes. Ciro não apenas encorajou os judeus a retomarem a Jerusalém, mas Ciro prometeu devolver todos os objetos que Nabucodonosor havia tirado do templo e colocado nos templos de Baal, nos templos da Babilônia. E Ciro sentiu que o próprio pai estava com ele. Ciro foi chamado, no livro de Isaías 45, ele foi chamado, assim como o Criador teve amor pelos servos Jacó, pelos servos de Israel, que foram os escolhidos, ele te chama, ele me chama. Ele nos chama pelo nosso nome mesmo. Ele nos dá um título de honra. Mesmo que eu e você não o conheça, ele mesmo, ele já projeta isso nas nossas vidas. Desde o ventre da sua mãe tu és chamado, constituído. Por quê? Porque os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Os planos dele não são os nossos planos. Por tudo que eu e você projetarmos para as nossas vidas, ainda é pequeno, ainda é insignificante, em referência ao que o Criador tem para as nossas vidas, em o que ele tem preparado para as nossas vidas. Ciro foi chamado, recebeu aquela vocação profética, aquele chamado profético, foi ungido para que as nações submetessem a ele. Foi chamado para desarmar os reis, para abrir diante dele todos os portões que não se fechariam diante de Ciro. E ali o próprio Criador estava diante dele, para endireitar os caminhos que eram tortos, para quebrar os portões que eram de bronze, para despedaçar as trancas que eram de ferro. Para não somente isso, mas também para entregar a ele os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que ele tinha certeza, para que ele tivesse a convicção de fato e de verdade que o Criador era com ele, que o Criador, que Yahweh, era o único Criador de Israel, o único dono de Israel, e que o chama pelo nome, mesmo que ele não o conhecesse. Hoje, nesse sábado, ele me chama, ele te chama. Mesmo que você nunca ouviu falar do nome verdadeiro do Pai, Yahweh, do Filho, Yahshua Mashiach, ele já te chamou, ele já te preparou, ele já te deu um título de honra. Mesmo que você não o conheça, mesmo que você blasfeme o nome dele, ele vai te entregar as verdades escondidas, as verdades ocultas, para que as nações venham submeter diante de você, porque você é chamado, você foi buscado por ele, selecionado por ele, escolhido por ele, e você vai ter a certeza que ele é o único Criador, que não existe outro além dele, que não existe nada e ninguém mais poderoso e todo poderoso que seja ele, o nosso Criador Yahweh. Ele te cinge, mesmo que você não conhece. Ele te prepara, mesmo que você não o conheça. Ele está te preparando para libertar os cativos, para levar as boas novas da verdade. Acaso o Criador projeta algo para as nossas vidas? Tem como nós fugirmos dessa verdade? Você consegue fugir, esconder-se do Criador? Se ele tratou, se ele projetou, se ele declarou, se ele chamou, se ele está te preparando, não adianta você fugir. Lembra de Jonas? Jonas foi chamar para pregar na grande Nínive. Jonas fugiu do seu chamado. O que veio sobre Jonas? Tempestades. O que veio sobre Jonas? Tribulação. O que veio sobre Jonas? Maldição. Enquanto ele não se voltou, reconheceu que tudo que estava acontecendo com ele era pela sua desobediência. Muitas vezes o pai vai estar te chamando. Você continua dando desobediência. Você continua resistindo a esse chamado. Mas hoje ele te capacita. Hoje ele te cinge. Hoje ele te revela essa verdade escondida. Hoje ele te convence. Ciro, ele iniciou suas ações de conquistar, unindo vários grupos de persas e iranianos. A língua travou, está repreendido. Em Isaías 45, o Eterno ele anunciou a vocação profética de Ciro, um rei da Pérsia que foi responsável pela libertação do povo de Israel, do cativeiro da Babilônia. Hoje,
nesse sábado, a partir de hoje, ele começa a usar a sua vida. Ele começa a materializar em sua vida, através de Yahshua Mashiach, a libertação dos cativos, a libertação do povo do Criador. Queridos, são muitos que estão cativos, são muitos que estão presos, são muitas aquelas pessoas que se encontram presos em cativeiros, assim como aquele povo encontrava-se preso. Ciro, como o Criador disse para Ciro, cerca de 200 anos depois, Ciro conseguiu derrotar a Babilônia e deu início à reconstrução de Jerusalém do templo. Quando nós começamos uma obra com o nosso Criador, quando Ele nos chama, o início é muita dificuldade, vem resistências, vem dificuldade. Por quê? Porque você tem que passar pelo processo. Por quê? Porque você tem que aprender. Por quê? Porque você tem que conhecer onde você está plantando, onde você está pisando, onde você está semeando, onde você está tentando. No início você vai errar. Quem não erra não aprende. E como nós vamos aprender? Buscando pela presença verdadeira dos nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Quando você começa a buscar pela libertação de alguém, da sua casa, da sua família, do seu bairro, da sua cidade, e você vê que quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais dificuldades se levanta no seu caminho. Isso significa, querido, que o Criador está trabalhando, mesmo que você está sentindo o mundo espiritual, o peso do mundo espiritual. Porque a nossa luta não são contra as pessoas, a nossa luta não são contra famílias, a nossa luta são contra principados e potestades. Eles agem em cidades, eles agem em territórios, eles agem nas nações, eles agem nos governos, eles agem nas finanças, eles agem nos relacionamentos. Então, sendo assim, a nossa luta é contra o diabo. Nós não vamos lutar contra as pessoas. Nós temos que abençoar as pessoas. Nós temos que levar as verdades às pessoas, para que elas sejam livres daquele cativeiro, para que elas sejam livres daquela prisão, daquela amarra. Adianta você fugir quando o Criador lhe lança numa cidade, lhe lança num determinado bairro. Resolve você fugir? Resolve você mudar? Olha como os cachorros estão. Resolve fugir da missão? Porque se você fugir, se você for covarde, assim como Jonas foi, o que vai vir sobre você? Tempestade. Nesse tempo meu de busca, nesse tempo de aprendizado com o Criador, queridos, eu fui perseverante, ainda sou. Porque eu tive consciência, as coisas só começaram a fluir na minha vida, as coisas começaram a mudar na minha vida, quando eu tive consciência que eu não lutava contra pessoas, mas contra principados, potestades, contra príncipes territoriais. A minha vida só começou a fluir quando eu tive consciência de que quem lutava por mim não era eu, mas era o próprio Yahshua Mashiach, aquele que estava à frente. Que eu apenas era um canal de bênção para aquelas pessoas, que eu apenas era usada para orar, para abençoar, para profetizar sobre aquelas vidas. A minha vida só começou a fluir, as amarras só começaram, as retaliações do inferno só começaram a não ter poder mais sobre a minha vida, o dia verdadeiramente que eu tive consciência que quem lutava, quem fazia, não era eu, que eu era apenas um canal usado por ele poderia usar qualquer pessoa. E que qualquer mal que viesse em oposição à minha vida, não viria contra a minha vida, mas viria contra o meu Pai. Que ele me prometeu na sua palavra, que se eu obedecesse, se eu fosse obediente a tudo que o meu irmão Salvador Yahshua Mashiach me ordenasse, que ele próprio seria adversário dos meus adversários, inimigo dos meus inimigos. Quem que são esses inimigos que o Pai estava falando? Eram os próprios principados, potestades. Então, querido, o dia que eu consegui ter um amadurecimento espiritual foi o dia que eu conheci o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Porque até então, quando eu estava nos nomes de blasfêmia, eu achava que eram as pessoas que eram os meus inimigos. Eu imaginava que eram os meus vizinhos que eram o problema, que era a cidade, que era... Não, queridos, quando eu tive consciência que era
atuações malignas em territórios, em bairros, em cidades, em estados, em municípios, em regiões, em nações, no mundo. Essa percepção abriu minha visão espiritual de uma forma que não há mal que pode prevalecer diante de mim. Por quê? Porque não é eu que luto contra o mal. É o meu Pai, é o meu irmão Salvador. Eles que têm poder, eles que têm autoridade para quebrar todo o mal. Através da minha comunhão com eles, eu recebo poder e autoridade para pisar no mal, para declarar para o mal. Você não tem poder nem autoridade sobre a minha vida. Você não tem poder e autoridade sobre a minha casa, sobre o meu relacionamento, sobre meu filho, sobre a minha família, sobre a minha parentela. O dia que eu tive esse amadurecimento espiritual, eu já tinha sofrido muito. Eu já tinha chorado muito. Eu já tinha pensado em desistir N vezes. Porque eu achava que eu não entendi, eu não consigo lutar. Só que não era eu. O problema é que muitas vezes você acha que é você que luta, que é você que faz, que é você que destrói, que é você que repreende. Não, nós somos usados para declarar. Eu repreendo todo o mal, eu quebro toda flecha maligna em nome de Yahshua Mashiach. É através do nome dele, da unção do nome dele e da nossa fé que vai sendo quebrado, que vai sendo eliminado, que vai sendo destruído. Então, de repente, hoje, você se encontra desanimado, porque você tem orado, porque você tem se consagrado, porque você tem jejuado, e as coisas não modificam. As coisas não têm se transformado na sua vida. Mas eu quero dizer para você que essa luta não é sua. Que essa luta não é sua, mas essa luta é do nosso próprio Criador e do nosso irmão Salvador. E se você ter a consciência disso, entregar nas mãos dele, fazer a sua parte, que é orar, se consagrar, meditar na palavra, ter o hábito, a rotina de entregar a sua vida a ele e se consagrar a ele, certamente, assim como um dia eu passei, hoje você não irá passar. É o quê? Ficar agoniado, sofrer antecipado, sentir medo e fugir do seu chamado, fugir da verdade, fugir da sua realidade. Fugir não é a solução. Esconder não é a solução. É enfrentar. Enfrentar em nome de Yahshua Mashiach. Essa é a solução. E você só conseguirá ter êxito conhecendo os nomes verdadeiros. Você vai parar de sofrer, você vai, a partir de hoje que você conhece a verdade, quando você invocar os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, você não vai ser escravo mais do diabo. O diabo não vai te pisar mais. O diabo não vai te humilhar mais. O diabo não vai te envergonhar mais. Você vai sentir o fluir, o agir do próprio Criador na sua vida. Você vai ver as coisas que você começar a declarar acontecer, a materializar diante dos seus olhos. Você vai ter amor, você vai ter generosidade por aqueles que você acreditava que eram seus inimigos. Porque aquelas pessoas que são usadas como inimigas, elas são usadas pelo mal. E nós temos que ir contra o mal, contra os espíritos imundos que estão alojados na vida delas, não contra elas. Tá bom, queridos? Espero que essa palavra possa falar no seu coração. E repreendo, Pai, em nome de Yahshua Mashiach, todo o mal contra essa vida, contra essa casa. Abra a visão espiritual dessa vida, Pai. Que ela tenha consciência e não fuja do seu chamado.